Olá, senhoras e senhores, estamos começando aqui agora com vocês o especial de toda quarta-feira, aqui no Papo Família Podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, hein, Regina? Sim, ela é escritora. Escritora? Ela é educadora, ela é mentora de mulheres, palestrante, mestrada em psicologia social. Olha, o currículo dela é extenso, né? Ela é a Michele Vasconcelos. Ela é autora do livro Eu Tenho a Força. Ó. Eu Tenho a Força, autora desse livro. Maravilha! Então, Casada com o pastor Samuel Silva e mãe de 2 meninos, o Felipe e o Lucas. E desde o primeiro livro, né, Michele, que você vem se dedicando às mulheres, a ajudar as mulheres, resgatando essa força, essa identidade em Cristo, né? Olá, exatamente isso. Tem sido um privilégio poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento de mulheres que estão aí em busca de descobrir a sua força e que talvez ainda não tenham entendido que, de fato, é a força feminina. Muito obrigada pelo convite, por estarmos juntos nesse dia. Obrigada a você. É um prazer. E o tema? Você sabe qual é o tema de hoje? Vamos lá, hein? A força feminina, presta atenção aí, hein? Mulherada, família, presta atenção, força feminina e os padrões sociais do empoderamento. Esse é o tema de hoje. Então, traz aí para nós um pouquinho sobre essa questão, porque empoderamento, eu acredito que até no Brasil muitas pessoas não sabem o que é o empoderamento, o que significa essa palavra, e também sobre a questão, desmistificando sobre a força feminina. Então, o que você tem nos trazer, quais são as novidades, o que é, e deixando bem claro para a nossa audiência. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre o feminismo, não sou especialista, nunca tratei, já até falei antes aqui em off com a nossa convidada, eu não sou especialista, mas eu vou tentar buscar algumas perguntas. Vamos aprender juntos. Eu vou tentar desmistificar algumas coisas aqui, algumas perguntas que de repente eu tenho aqui, vamos tentar trazer o máximo de perguntas e soluções aí para vocês. Fica à vontade, tá? Por favor, Michele. Estou à vontade. Que legal. Você sabe que eu acredito que no mundo que nós vivemos, estamos aqui falando, é um diálogo entre famílias, membros de uma família. O mundo que nós vivemos, se nós não tivermos força, a gente não consegue viver as demandas que nós temos, um mundo real. Estamos num momento de tantas vulnerabilidades, sejam sociais, emocionais, psicológicas, né? E é a força, é ter força que realmente nos impulsiona a continuar. A grande questão é que por muitos anos, talvez se entendeu força por uma ótica muito deturpada, né? Então, entenda, a palavra é empoderamento. Então, nós hoje conhecemos essa expressão empoderamento muito vinculado ao movimento feminista. Mas, na verdade, a palavra empoderamento, ela é criada por um psicólogo, Rapport, nos Estados Unidos, em 1977. É a palavra no inglês empowerment. E ele estava olhando para as vulnerabilidades sociais, né, para os sofredores, né, os marginalizados da sociedade, e percebendo que as pessoas precisavam se empoderar, que a gente tinha que criar meios e abordagens que as pessoas sentissem, né, que elas tinham condições, acesso e condições para se desenvolver. Então, era uma visão mais social, mas no todo, não da mulher. Aí, Paulo Freire traz a palavra, a portuguesa palavra aqui para o Brasil, né? E aí ele olha para o mundo da educação. Então, não existia essa expressão ainda no Brasil. Paulo Freire traz o olhar da educação, falando, as crianças precisam se empoderar. Temos que dar espaço e autonomia para as crianças, né? Isso foi quando? Então, isso mais ou menos em que época que ele trouxe essa nomenclatura colocando na educação?
Mais Deixa eu ou lembrar. Olha que eu menos. sou ruim de número. O 1977 eu lembrava, agora o Paulo Freire, eu sou ruim de número, não vou lembrar agora. Mais ou menos, né? Mas foi no início do movimento, né? Do pensamento de Paulo Freire, que agora preciso lembrar de que ano que Paulo Freire é, né? Ok. Que ele traz Mas é algo aquela ideia do recente? construtivismo. É a É ideia algo. do construtivismo. Isso tem uns 30 anos, podemos Sim. dizer isso, né? Uns 30 anos que Paulo Freire traz a ideia do construtivismo como uma forma da educação brasileira funcional, né? E aí começa a ideia de empoderar as crianças. Então, era algo do mundo da educação. Em 2011, esse dado eu tenho, viu? Eu sou boa de número, uma coisa, outra já Ok. chega. Em 2011, o movimento feminista usa essa expressão como se apropria dessa expressão para representar as suas pautas, a sua bandeira, né? Então, a grosso modo, começa-se um movimento então de empoderar as mulheres. Né? Nesse ano 2011, a palavra empoderamento foi a palavra mais buscada no Google, porque todo mundo queria saber. Então, o que é empoderamento? E Sim. começou a haver um bombardeio, né? Precisamos empoderar as mulheres, empoderar, e todo mundo foi pesquisar para descobrir o que era a palavra empoderamento. Então, nasce um olhar para a educação, de dar autonomia, de dar espaço, de dar voz, né, para os fragilizados da sociedade, e aí vem depois uma visão para a mulher. O movimento feminista aproveita dessa expressão para representar a sua bandeira. O que é interessante, que me parece assim, a gente vai fazendo observações sociais, né? Meu mestrado é em psicologia social e a gente vai cada vez mais pesquisando os comportamentos sociais e o desenrolar da sociedade em alguns âmbitos das necessidades humanas, e se percebe que se criou também um padrão, um estereótipo do que é a mulher empoderada, né? Você Sim. sabe que na Netflix tem uma o Netflix ele é dividido por categorias, né? E tem uma categoria que aparecia para mim, agora não tenho mais o aplicativo, mas quando eu tinha, aparecia para mim assim: séries com mulheres fortes. Ou seja, era uma visão do Empoderadas. Netflix do que era uma mulher empoderada. Eu falei, eu vou assistir, eu quero ver quais são as séries, qual é o perfil dessa mulher. Quem está dizendo que isso é ser uma mulher forte? Vou olhar qual é o perfil dessa mulher. E aí você vê nas séries, assim, séries de mulheres que são mentoras de presidentes, que tomam as decisões, Hum, elas usam terno. Existe um movimento também muito forte, né, das vidas negras importa, então elas geralmente são negras, sim. né, e usam um terno branco, elas são poderosas. O presidente do país não toma uma decisão sem perguntar para elas são estrategistas, elas estão à frente nas empresas. Você vê claramente um padrão do que é uma mulher empoderada, né, num olhar social. E nós também vamos nos comportando de forma a buscar esse lugar, né? Sim. E essa busca, ela vem de déficits emocionais e de déficits até mesmo sociais que nós temos. Você Quando eu acha olho para que minha própria história, você acredita que a mulher ela começa a olhar para essas séries, filmes e começa a se identificar, querendo se identificar com essas mulheres, querendo ser igual a essas mulheres? Por isso que dessa busca desse empoderamento? a busca por empoderamento ela é mais profunda, né? Porque eu ia até. Tá super ligado à tua pergunta que eu ia comentar já. Eu, por exemplo, cresci num bairro humilde, pobre. Aos 13 anos, era vista como. Eu era muito magra, sabe? Eu era magrela, desengonçada, cresci muito. Eu tenho 1,70 m, nem sou tão alta, mas para 13 anos eu era muito alta. Na escola veio os apelidos. Os apelidos era Caveirinha, meu irmão era o Caveira e eu era Caveirinha. Eu era Caveirinha, a Olivia Palito, a Vara de Cutucar a Lua. Existiam vários apelidos, um deles era Vassoura, né? E meu cabelo, eu tinha um cabelo assim, super desgrenhado, não tinha todo esse mercado dos cachos, das cacheadas que nós temos hoje. E aí eu fui absorvendo o conceito do que me falavam. Eu ouvia da minha avó, por exemplo, você é muito boca aberta, menina, você não presta para nada. Eu ouvia isso porque de fato, eu era uma menina lenta, eu tinha o meu tempo. Minha avó não tinha paciência, dizia, você não presta para nada, você é muito lerda, né? Na escola, então, eu era vassoura, né? Meu cabelo era ruim.
eu era uma das únicas negras assim da escola, da sala de aula. Então, assim, eu fui criando uma visão sobre mim mesma muito negativa. Eu era preta, pobre, do cabelo ruim, que não prestava para nada. Entendi. Porque eu comecei a absorver, porque a formação da nossa identidade, ela começa desde o ventre da nossa mãe. É no ventre da mãe que a gente começa a formar a ideia de quem nós somos. Mais ou menos ali na pré-adolescência, adolescência, existe uma confirmação da nossa identidade. A identidade primária é formada em casa, secundária, escola e igreja, e terciária, a sociedade de uma maneira geral. Então, em casa, a gente começa a formar a identidade de quem nós somos. A terciária entra a mídia, tá aí onde eu ia chegar na Netflix. É a formação da identidade terciária, a mídia. É a família, a escola, a igreja, e terceiro vem as mídias sociais, os relacionamentos sociais, o trabalho, né, as minhas interações sociais. Tudo isso são tijolinhos que vão construindo a nossa identidade, que vão construindo quem a Michelle é como indivíduo. Tijolinhos que vão me construindo. E aí eu vou criando um conceito de quem eu sou baseado no que os outros vão afirmando sobre mim. Então eu fui acreditando que eu era essa pessoa, era preta, pobre, do cabelo ruim, não precisava para nada. O que eu criei internamente, absorvendo o que a sociedade vai me apresentando? O dia que eu tiver um diploma, eu vou ser a poderosa. Ninguém me segura. Hoje eu sou preta pobre que não presta para nada, mas me vê com um diploma universitário na mão. Então a gente vai criando expectativas, vai criando fugas e degraus para ir resolvendo essa incompletude humana. Todos nós temos uma incompletude humana. Nós já nascemos com esse vazio, né? E aí a gente vai achando formas. E aí então vem esse movimento de empoderamento da mulher para dizer: nós temos a solução para você. Você entende? Então, eu tenho aqui um prato que é só você comer. Você está com fome, eu tenho o que você precisa. Sim. E aí começa essa busca da mulher de resolver os seus déficits emocionais, de resolver o seu passado, os seus abusos, as suas faltas, em movimentos que lhe prometem dar esse empoderamento. A Netflix, ela revela um padrão estabelecido pela sociedade, que é uma mulher forte, e talvez ela mais revele o que ela mais faz um trabalho negativo em relação a gente perceber a nossa realidade, o quão distante nós estamos desse padrão que foi criado. Porque a Netflix diz que a mulher poderosa é essa, né? Que usa terno, ganha não sei quantos mil, né? Que tá nas empresas, que é uma chefe. CEO. Exatamente, né? Ela tá aí no pedestal. Colocaram essa mulher poderosa no pedestal. Sim. Só que quando eu olho para minha história, ou eu olho para minha realidade, quem eu sou de fato? Quem a Michelle é? Né? Ou quem a mulher brasileira, ou quem a mulher de fato precisa viver a realidade dessa mulher que pega um ônibus, que pega um trem, que pega um metrô, que vai para o trabalho de bicicleta. Uma professora que dá 40 horas de aula por semana, chega em casa 8 horas da noite, prepara a aula do outro dia, faz comida para outro dia, cuida de criança, né? Arruma casa e tenta ser esposa. Então, a realidade da mulher é que quando ela olha para esse padrão do que é forte, ela vai olhar e dizer: forte eu não sou. Não, eu não sou forte. Se ser forte é ser isso, então eu não sou. Na verdade, a gente vem se superando e sendo forte há muito tempo, mas com uma visão de que a mulher forte, ela está nesse lugar de poderosa, de acima de todos os outros. Então, é uma deturpação do que é o poder feminino, né? Então, eu vejo, tudo. eu vejo que existe essa escalada, por exemplo, como você falou, os 3 escalões, né? Que é família, igreja e a sociedade. Escola, 4, né? igreja. São 4, né? São 4 ou 3? São 3, é que a escola e a igreja, elas estão no mesmo, né? Elas fazem parte do secundário. Elas estão no mesmo nível de influência sobre a nossa identidade. Entendi. Por exemplo, se a minha família não me valida como ser humano, no caso, como mulher, né? Não é o meu caso, mas perdão. Uma menina não é validada em casa, ela tenta ir para a igreja ou para a escola, aonde é passado, transmitido sobre a questão de valores, de crenças, novos valores, novas crenças. Que a casa foi o primeiro contato do meio. Na casa não deu certo,
vai para a igreja, vai para a escola, no caso, que é o contato. Se não é validada ali, vai para a sociedade. E ali busca-se uma tribo, a tribo que mais se encontra, no caso, por exemplo, não ter validação nenhuma, achou o movimento da esperança, né? De A tábua de salvação, vira a tábua de salvação para ela. entendi. Então, o movimento em si, o que seria, aonde surgiu o movimento feminista? Porque, como eu disse no começo, eu não sou especialista sobre o movimento, sobre o que é o feminismo, né? Não, nunca, assim, se eu estudei que eu nem lembro, eu só simplesmente li e não me aprofundei porque não, não me chamou a atenção, né? Eu sei que veio do movimento de reforma industrial, alguma coisa assim do tipo. Seria isso? O que seria o movimento feminista? Só para eu entender. De repente, até minha audiência sabe mais que eu, só para mim poder entender. Me ajuda. Vou te ajudar. O movimento feminista, então, ele é um movimento da pós-modernidade, tá? A pós-modernidade, ela não é tão moderna assim, porque ela é desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela marca o início de uma nova era, que é a era da pós-modernidade. Existem muitas marcas da pós-modernidade no pensamento social no geral, não só na mulher, mas no pensamento social no geral, né? Então, até o início da pós-modernidade, a sociedade ela era teocrática, era o teocentrismo. Teo, Deus, né? Então é Deus no centro. Teocentrismo era Deus no centro. Então, até a Revolução Industrial, o crescimento e surgimento das máquinas, o desenvolvimento da tecnologia, o avanço da ciência, até esse período, o que regia a sociedade eram a moral, a ética, os bons costumes baseados num conceito de Deus no centro, de agradar a Deus, né? A religião tinha um espaço, os valores de família tinham um espaço muito grande. Isso é até o início da pós-modernidade. Quando começa a pós-modernidade, é um movimento que transforma o pensamento social. A primeira transformação que acontece é que entra o relativismo. No início da pós-modernidade, a gente vai ter uma visão do relativismo, que tudo não é tão verdade assim. A sua verdade é a sua verdade, a minha, cada um, né? Começa a verdade, que era o teocentrismo, Deus, começa a ser questionável. Por quê? Porque o ser humano ganha o poder, né? Com a Revolução Industrial, ele ganha o poder de entender, de questionar e ter resposta através da ciência e da tecnologia, o avanço científico. Então, não era mais Deus sobre todas as coisas, mas a ciência que tinha, né, avalia e trazia ali a voz e as respostas. Então, a gente sai do teocentrismo e entra no humanismo. A pós-modernidade entra o humanismo. Bom, se o teocentrismo é Deus no centro de todas as coisas, o que é o humanismo? O homem. Tá ligado o teu áudio aí? É o homem no centro. Exatamente. O humanismo é o homem no centro de todas as coisas. Então, com o humanismo é que surgem vários outros ismos. O marxismo, né? O pensamento de Marx, Karl Marx traz o pensamento do socialismo. Então, é marxismo, socialismo, feminismo, né? Então, se o humanismo é o homem no centro de todas as coisas, o feminismo seria esse, a mulher no centro de todas as coisas. Então, estou explicando uma forma filosófica, sociológica, o movimento feminista. A grosso modo, com na revolução que as mulheres experimentam o mercado de trabalho, elas vão para as fábricas, elas vão para as indústrias, né? Elas descobrem que elas podem mais do que estar em casa, elas veem o valor e a utilidade do trabalho, elas levam os filhos, inclusive as crianças passam aí para o trabalho com as mães, né? Ficam embaixo das máquinas, das mesas, esperando para ir embora, dormem ali, etc. A mulher ela quer mais, e ali começa então esse movimento do querer mais. As pessoas do movimento feminista, a gente tem que olhar lá para o período da pós-modernidade, que é o período que nós estamos vivendo. A pós-modernidade ela não é tão moderna assim, ela começa no período ali da Revolução Industrial. Então, o marco do início da pós-modernidade é a Revolução Industrial. Ali começa uma nova era, a pós-moderna. A grande questão é que até
o início da pós-modernidade, a sociedade era teocrática. O que estava em voga na sociedade é o teocentrismo, ou seja, teo vem de Deus, Deus no centro de todas as coisas. Então, era uma sociedade que a ética, a moral, os bons costumes, os valores era o que era mais importante e que estava em jogo nos eixos familiares e relacionais da sociedade. Com o advento da Revolução Industrial, acontece uma transformação no pensamento social e se passa a viver o período, sendo pós-moderno, do humanismo. Então, a gente tinha o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, agora a gente tem o humanismo. O que é o humanismo? O homem no centro de todas as coisas. O homem no centro. O homem no centro. Então, o humanismo é esse movimento que com ele vem pensamento marxista, marxismo, pensamento socialismo, né? O feminismo. Se o humanismo é o homem no centro de todas as coisas, logo o feminismo é a mulher no centro de todas as coisas. O que eu estou explicando aqui não é a explicação que a gente acha no Google. Quando você digita no Google o que é feminismo, vai dizer assim: feminismo é um movimento político-social que busca liberdade, né, da opressão do patriarcado, diz que é um movimento que busca empoderar as mulheres, trazer igualdade de papéis diante dos homens, né, e essa liberdade da opressão do patriarcado. É isso que o Google vai trazer quando ela quer explicar o que é movimento feminista. Mas nós percebemos o quê? Que após a Revolução, ou ali no período da Revolução, as mulheres ganham um espaço, se descobrem no mercado de trabalho, se descobrem fora de casa, né, e começam então a sua luta por essa busca de liberdade. O que acontece por trás é que é importante, porque a partir disso existe o pensamento ali, né, e aí começam a nascer as mães do feminismo, né, que essas mulheres, elas começam então a aproveitar desse movimento, e muitos homens, eu estou tentando lembrar, meu cérebro ruim aqui, a pessoa que eu ia citar, né, cujo marido é uma das figuras mais importantes, que ele e outros homens que começam a aproveitar dessa fragilidade feminina, dessa busca da mulher, para estabelecer um pensamento social sobre isso. Então, frases das próprias feministas, elas falam muito usando a expressão revolução sexual. Então, quando você busca no Google, o feminismo é um movimento político-social em prol da mulher. Quando você vai ler o que as mães feministas falam nos seus próprios materiais, livros, elas vão falar sobre a importância desse movimento trazer uma revolução sexual. Quando elas se expressam falando da revolução sexual, elas ligam a revolução sexual a uma mudança de padrões e comportamentos. Sempre vai trazer a mudança de comportamento, revolução sexual, mudança de comportamento. Então, isso é o quê? É a inversão dos papéis, homens e mulheres, né? É a queda dos valores bíblicos sobre o ser humano, sobre o indivíduo, sobre a família. Tudo isso vem do movimento feminista. Obviamente que hoje as pessoas que optam pelo movimento feminista, elas estão linkadas ao quê? A um desejo, né, de igualdade, de liberdade, de respeito, de justiça. Elas não estão linkadas a essa matriz, a esse pensamento inicial, mas é isso que sustenta, a verdade, o que sustenta o movimento feminista é um pensamento marxista, é um pensamento humanista, que é de colocar a mulher no centro e que é de inverter os papéis, porque o que tem por trás é uma guerra. Isso é importante da gente salientar. Eu fico pensando, sabe, que eu assisti um comercial, tem um comercial que me chamou muita atenção, ele é americano, o comercial da Barbie. E a menininha, ela... nem vou falar do filme da Barbie, agora eu lembrei aqui do filme, né? Mas nem é esse o ponto, é um comercial antes do filme da Barbie. A menina, ela tá brincando de Barbie, e aí começa, é como se aquela brincadeira dela ganhasse vida. E aí tem uma menina, uma criança, que ela chega na universidade, ela diz, hoje não é a professora que vai dar aula, hoje eu estou aqui, eu vou dar aula para vocês. E aí todo mundo se impressiona, porque é uma menina, e ela tá lá nos bancos acadêmicos. E aí aparece essa menina num banco acadêmico, sendo guia turística num museu internacional de ciências. Aparece ela treinando um time de futebol, né? Ela treinando os homens adultos, e ela é a treinadora, ela é pequenininha, ela é a treinadora,
Ela está no aeroporto, ela fala no celular de que ela está vindo da Pensilvânia e está indo para não sei aonde, quer dizer, ela é uma executiva de sucesso, e o comercial vai mostrando a mulher em vários espaços da sociedade, e o comercial termina com a frase, você pode estar onde você quiser, né? Em todos os lugares onde você quiser. Então, essa ideia é tão interessante, porque você olha e fala que bonitinho, olha que coisa linda. É, é um comercial que nos cativa. Nós queremos ver as nossas filhas, as mulheres, ocupando os espaços. Isso é verdade. Mas sabe o que é interessante sobre isso? Que esse comercial que mostra que as mulheres podem estar em todos os lugares que elas quiserem, não mostra nenhuma mulher dentro de casa. Não mostra nenhuma mulher sendo mãe. Não mostra nenhuma mulher cuidando da casa, sabe? Então, quer dizer, você pode estar em todos os lugares, menos cumprindo o seu papel de dona de casa, de mãe, né? Porque isso não é ser uma mulher empoderada, né? Então, isso é uma deturpação. É uma deturpação. Totalmente ao contrário, né? A mulher que está em Exato. casa, a mãe que está com os filhos, não tem valor nenhum. Até eu estava ouvindo esses dias uma moça comentando num dos stories dela, falou que estava conversando e falaram para ela: nossa, aquela moça ela só fica em casa. O marido trabalha e ela só fica em casa, cuidando dos filhos. Não vê que o cuidar dos filhos é tão importante quanto estar fora de casa, né? E a mídia põe isso na cabeça das pessoas, que a mulher, ela para ser poderosa, ela precisa ser uma executiva e não uma dona de casa. Exato. E é interessante porque quando a gente pensa até na nossa essência, biblicamente falando, nós nascemos para sermos submissas, nascemos para sermos auxiliadoras, né? E a mulher Sim. empoderada moderna, ela não veio nesse mundo para auxiliar ninguém. Isso que ela pensa. O termo auxiliadora, ele imagina que aqui, pelo menos no Brasil, quando a gente tem uma ajudante em casa, a gente fala assim, é auxiliadora de serviços gerais, a expressão que se usa. É alguém que está numa posição inferior, que está ali para prestar um serviço, uma prestadora de serviço. A gente usa essa expressão para crianças que nos ajudam, que estão nos auxiliando. Então, para a nossa cultura, a expressão auxílio é uma expressão de baixo nível, de inferioridade, né? Quem diz que a mulher poderosa, moderna, veio para auxiliar alguém, né? Mas esse é o chamado da mulher. Deus, na criação, quando está lá criando, ele fala, eu vou fazer uma auxiliadora, é a expressão que ele usa. E você sabe que significa auxiliadora, ou qual é a tradução hebraica para auxiliadora? Não. Ezer. A expressão que eu digo, né, no hebraico, no original bíblico, é Ezer. Então, quando estava dizendo lá, farei uma auxiliadora, farei uma Ezer. A palavra Ezer, ela é utilizada para falar de Deus também como auxílio do povo. Então, por exemplo, Davi, no Salmos 46, ele fala assim, Senhor, tu és o meu auxílio, socorro bem presente na minha angústia. Quando Davi fala para Deus, tu és o meu auxílio, meu auxiliador, ele fala, tu és o meu Ézer. A mesma expressão que é usada para falar da mulher como auxílio do marido, é falado também para falar de Deus como auxílio do povo. Davi não estava dizendo para Deus, tu és um ser inferior a mim, tu és subjugado a mim, né? Não, estava dizendo, tu és capaz de fazer por mim o que eu não dou conta. Tu és o Deus que vem e completa a obra em mim. E por isso que lá em Gênesis, quando é falado, farei uma auxiliadora idônea, porque a palavra idônea no seu original é knegdo, e significa que é complementar ou igual a ele. E por isso também saímos da costela, nem da cabeça para não mandar, nem do pé para não ser pisado, mas da costela, mostrando esse lugar. O que acontece com a sociedade moderna? Acontece que a sociedade passa a enxergar essa ideia de, não só de força feminina, mas de igualdade, de uma forma que não é o que a Bíblia esperava, não é o que a Bíblia estava ensinando. Então, hoje, para a gente dizer que existe igualdade, né? Qual é a igualdade? A igualdade social, ela é utópica. Ela é utópica, porque ela quer ignorar que existem diferenças biológicas, cerebrais, emocionais, físicas,
Então, a ideia de igualdade hoje é, não, se um homem pode carregar um saco de cimento de 20 quilos, eu também posso, né? Esses dias uma mulher que o rapaz foi abrir a porta do carro e ela falou, você acha que eu não tenho mão? Né? Tipo assim, ela se sentiu ofendida por um gesto de educação, né, de cavalheirismo daquele homem, porque são mulheres armadas e preparadas para não... Qualquer atitude pode... Elas se sentem rebaixadas. Aí se pensa na igualdade, né? Quando uma mulher fala para mim assim, mas o homem pode carregar um saco de cimento, usando uma expressão assim, né, do mundo da construção, porque é uma coisa que a gente liga muito ao masculino. Hoje tem muitas mulheres que estão no mundo da construção também, e ok, ninguém está dizendo que elas não podem estar. A questão é, sim, você pode carregar um saco de cimento de 20 quilos, claro que você pode, né? A gente aguenta um parto, é óbvio que a gente aguenta também um saco de cimento, mas quando você vai observar biologicamente o corpo dessa mulher, a musculatura, olha a estrutura muscular de um homem e de uma mulher, a pelve da mulher, por exemplo. Hoje as mulheres que sofrem de bexiga baixa, de várias questões ali da sua região da pelve, tem a ver com o excesso de peso que elas carregam. O homem ele pode carregar os 50 quilos dele, ele não vai ter problema na sua pelve. A mulher vai ter, ela pode carregar também o quilo de cimento, mas ela vai ter problemas com isso. Ela tem existe um estudo muito interessante das regiões cerebrais que uma mesma música ativam no homem e na mulher. Cérebros diferentes que vão ter ativações cerebrais diferentes. E isso é muito importante da gente entender, que a Bíblia fala de igualdade, mas não é essa igualdade utópica. A Bíblia, quando ela fala de igualdade, ela está falando de homens e mulheres serem amados da mesma forma, respeitados da mesma forma, amparados por Deus, de um Jesus que morreu por homens e por mulheres, de Paulo que diz que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, mas não de que tudo que um homem faz eu posso fazer, né? Existe uma diferença que precisa ser respeitada. E aí vem Jesus, ele vem, ele imprime essa identidade na mulher. Deus vem e ele imprime essa identidade da mulher como auxiliadora. Mulher, você é uma auxiliadora e idônea, ou seja, para ser a completude desse homem, para que juntos vocês então cumpram com o propósito pelo qual eu coloquei vocês na terra, né? E quando a gente não aceita esse chamado, quando a gente não aceita esse lugar, a gente já começa a nos desconectar da nossa essência, a gente começa a viver uma luta constante por preencher algo que a gente não vai conseguir enquanto não voltarmos para Deus e para a Bíblia. A Bíblia ela nos mostra sempre que a mulher ela está ao lado do homem, né? Tanto que lá no começo, quando Adão e Eva estavam no jardim, em nenhum momento Eva foi pisoteada por Adão ou foi colocada para baixo. Não, Eva deveria estar ao lado de Adão todo momento, sendo companheira. Eu entendo a palavra de companheira não como sendo escrava, não sendo você vai fazer o que eu mando, só o que eu mando e pronto, acabou. Não. Eu tô ali para te auxiliar, como você falou da palavra no hebraico de Davi. O que você não dá conta, eu estou aqui para te auxiliar. E tem uma frase que é um clichê, que é aquela: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Sempre tem uma mulher sábia, sempre tem uma mulher que sabe lidar com as coisas, vamos colocar, burocráticas, que o homem não precisa estar à frente, mas a mulher tá ali segurando a barra. Eu enxergo assim, né? Acredito que muitas mulheres, como você colocou, veem de outra forma a Bíblia, vendo como machismo, né? Dentro disso. É bom de ter tocado no assunto, né? Como que a gente pode olhar para a Bíblia e não ver a Bíblia como um livro machista, quando a gente vê assim que, por exemplo, a mulher pecou e aí Jesus vem e fala: você vai ter dor de parto, teu desejo vai ser só para o teu marido, ele vai te governar. Bíblia machista. Quando a gente vê Moisés, por exemplo, dizendo para o povo: olha, a mulher, quando ela está menstruada, ela está impura, não toque nela que ela está impura. Ela vai ficar 7 dias na casa lá das mulheres. Então, parece que a Bíblia é machista quando a gente tem um olhar superficial para as Escrituras. Mas nós não podemos nos permitir, não podemos permitir sermos rasas.
O raso não nos cabe mais. Nós precisamos sermos mulheres mais profundas para ter um entendimento um pouco mais completo das Escrituras. Eu costumo dizer que o grande argumento que quebra essa ideia de que a Bíblia é machista é nós entendermos que a Bíblia foi escrita por homens, os homens escreveram a Bíblia, mas os homens não ocultaram o protagonismo das mulheres, né? Então, é um homem que disse que Raabe salvou o povo na travessia de Jericó, foi um homem que relatou a história de Esther salvando os judeus. Sim. É um homem que conta a história de Débora, que salvou a nação. Sim, de Ruth. Homens que relataram de Ruth. Os próprios homens relataram a história de mulheres protagonistas. A Bíblia, ela traz todo um panorama histórico. O meu livro, ele é um estudo, né, do posicionamento da mulher em cada era bíblica. Começa de Gênesis e vai até Jesus. Então, a gente tem ali na era mosaica, na era patriarcal, na era dos juízes, na era monárquica, pós-monárquica, que já é o cativeiro babilônico. Em cada era, nós vemos o protagonismo das mulheres. As mulheres tinham um espaço. Só que a nossa interpretação rasa das escrituras, desconectadas da visão cultural daquela época, vai fazer a gente enxergar a Bíblia como machista. Então, quando eu olho para a Bíblia com o meu óculos século XXI, eu vou olhar para a Bíblia como um livro machista. Eu preciso mergulhar na cultura daquela época. Não é como é hoje. Então, para aquela época, como era a cultura, como a mulher era vista, como eram as relações sociais daquela época, aí eu vou enxergar que a Bíblia não era machista. Por exemplo, ali no período patriarcal, a expressão patriarca significa primeiro pai. Tá? A palavra patriarca significa primeiro pai. O patriarca, ou o sistema patriarcal, era uma organização social das sociedades que organizavam em clãs familiares e cada clã tinha o seu patriarca. A sociedade moderna pega a expressão patriarca e transforma ela no patriarcado. Aí eu digo que é a deturpação da visão do patriarca. Porque o patriarca era um chamado divino ao homem para que ele fosse o sacerdote do seu lar. Era um chamado para o homem que ocupasse um lugar de responsabilidade dentro de casa, de sacerdócio do seu lar. O ser o patriarca, né, era ser essa figura que protegia. O patriarca é receber um chamado divino, né, de ter uma responsabilidade no lar, do sacerdócio do seu lar. Ser o patriarca significa que você é o provedor da casa. Ser o patriarca significa que você é o protetor dessa família. Ser o patriarca não significa que você é o que humilha, o opressor, o violento. A sociedade moderna pega uma expressão bíblica, patriarca, transforma essa expressão bíblica no que nós chamamos hoje, né, modernamente, patriarcado, e culpabiliza o homem pela opressão feminina. É a deturpação bíblica da figura masculina. Porque o chamado para o homem era de ser o sacerdote do lar. O sacerdote, ele é o que serve ou ele é o que manda? O sacerdote é o que serve a família. Então, só que a sociedade moderna, ela olha para a figura do patriarca como se fosse um privilégio ser o patriarca. O homem carrega o privilégio de ser o patriarca e oprime a mulher. Não, o homem não carregava o privilégio, não era um privilégio ser o patriarca. Era uma baita de uma responsabilidade, era um chamado à responsabilidade do homem assumir o seu lar, né? E parece que hoje, ao mesmo tempo que se tem uma mulher que luta contra a opressão do patriarcado, né? Ou seja, ela luta contra essa figura do homem que oprime, etc., ela não quer, a grande verdade é que ela não quer esse homem que está aos 35 anos jogando videogame em casa e morando com a mãe. Sim. Que existe aqui você tem que decidir, ou você quer ser a mulher empoderada que toma a frente das coisas e resolve, e não dá espaço para o homem assumir o seu lugar de patriarca da casa, porque o patriarca não é a figura que você quer, né? Mas aí quando você vê esse homem fragilizado, esse garotão que ainda está lá no videogame e tudo mais, aí você reclama dessa figura. Mas a figura está sendo formada por uma sociedade que colocou as mulheres. Então, assim, eu vejo, desde lá do Éden, né? Satanás, então, ele
quando vem o pecado e vem toda essa consequência, eu vou misturando os assuntos e a rede vai aumentando aqui no meu Vamos lá. cérebro da conversa, né? Falei do patriarca, eu não terminei, já ia falar outra coisa. Deixa eu terminar a história do patriarca só para não organizar as caixinhas cerebrais aqui. Então, entenda, o problema da sociedade moderna, o problema das mulheres é o patriarcado. Quer dizer, eu me aproprio de uma palavra bíblica que é a patriarca, e que era a figura protetora da família. Então, esse é um ponto. Quando nós olhamos para o maior patriarca da história, Abraão, o grande patriarca, Sara não era uma vítima do patriarca. Eu não conheço ninguém que leia a história de Sara e tenha pena de Sara e diga, tadinho, uma vítima oprimida por Abraão. Porque se o patriarca era uma figura opressora, e o que nós estamos vivendo hoje é o resultado, que é isso que a narrativa que se construiu de que hoje nós vivemos é o resultado do sistema patriarcal, do patriarcado por muitos anos. Mas o patriarca Abraão, ele não oprimia Sara. Sara é uma mulher empoderada. Sara falava o que pensava, tinha espaço para tomar decisões. Sara, né, nem sempre acertou nas decisões, nem sempre foi assertiva, mas tinha espaço para tomar decisões. Sim. Ouvia os conselhos dela, fazia o que ela pedia. Isso era uma mulher empoderada. Ela era a matriarca. Entendeu? E existiam privilégios da matriarca. Isso é muito legal, porque quando a gente estuda a cultura desse sistema patriarcal, as matriarcas elas eram carregadas de privilégio. Então a gente olha hoje, modernamente falando, e fala, coitada daquela mulher da Bíblia, oprimida, silenciada, não podia nada. Olha para nós, que nos chamamos de mulheres cristãs, ai, coitada, é silenciada, é oprimida, é uma vítima. Essa ideia da vítima, inclusive ela que constrói a ideia do empoderamento, né? Porque para eu vender o empoderamento, né, para fazer sentido o empoderamento, por que eu preciso me empoderar? Eu só preciso me empoderar se eu não for poderosa. Então, para fazer sentido vender a ideia do empoderamento, primeiro eu te convenço de que você é uma vítima. Primeiro eu convenço ao papel de vítima para fazer sentido você aceitar o empoderamento. Ou seja, coloco todas as mulheres, né, num pacote só, que a gente chama os movimentos coletivistas. Então, num olhar coletivo, a mulher é uma vítima. Mas ser uma vítima ou ser uma protagonista não é uma decisão social, não é um movimento que vai dizer. É uma decisão de cada uma. É individual. É individual. De fato, eu posso ser uma vítima, né? Sofri um abuso. Eu não sou culpada do abuso que sofri. Eu fui vítima de um abuso. Sim. Mas o que passo desta história, a maneira como eu me reconstruo, vai definir se eu serei uma vítima ou se eu serei protagonista da minha história. Então, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos mulheres protagonistas. Sara era uma mulher protagonista. Sim. Né? Sara disse, não, vai lá e manda essa escrava embora, porque eu não aguento mais. Abraão fica meio sem saber o que fazer, vai e fala com Deus, e Deus diz, vai lá e faz conforme a tua mulher te falou. Vai lá e faz o que a tua esposa tá dizendo, que eu cuido de Agar e você escute a tua esposa. Então, havia um espaço para essa mulher, um espaço de fala para essa mulher. Essa ideia do lugar de fala, como se fosse algo muito moderno, ele sempre existiu. Né, porque se colocou, né, na situação, né, subjugada, oprimida, silenciada, que é uma construção equivocada da mulher. Quando eu falo da mulher matriarca, a matriarca ela tinha alguns privilégios. Vou te falar um privilégio da mulher matriarca. A Bíblia diz assim, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, né, e uniciar sua mulher. O que isso quer dizer? Que a matriarca, ela tinha o privilégio de não precisar sair das suas raízes. Era o homem que saía da sua casa, deixava sua parentela, né, a sua terra, ia viver com a mulher. Ela tinha o privilégio de continuar perto dos pais, de continuar na sua terra de origem. Claro que todas as regras sociais têm as suas exceções. Rebeca é uma exceção. Rebeca foi ela que saiu, mas ela que decidiu sair. Se nós voltarmos lá no texto bíblico da história de Rebeca e Isaac, a gente percebe que Eliezer, quando Abraão chama Eliezer e fala para ele, Eliezer, né? Vai lá nas minhas terras e busca uma mulher para o meu filho. Primeira coisa que o servo fala é, e se ela não quiser vir? E aí ele fala, se ela não quiser vir, está desfeito o acordo que fizemos aqui. Ou seja, se ela não quiser, ela não precisa, ela não é obrigada. Sim. Quando o Eliezer encontra a Rebeca e diz, essa é a mulher perfeita,
né? E olha que interessante, mais uma informação, mais um indício do protagonismo feminino. Ela estava no poço sozinha. Ela não era uma mulher trancada dentro de casa com uma burca que não podia fazer nada. Ela estava no poço sozinha. Ela conversou com estranhos. Ela era uma mulher proativa. Ela deu água para os camelos. Ela já fez, aconteceu. Uma mulher ativa, uma mulher empoderada, Sim. né? Não era essa figura Coitada. ela não era uma coitadinha, ela estava lá. Aí Eliezer vai na casa dela e fala com os pais e conta o plano dele. Os pais dizem assim: vamos ver o que ela diz. E ela diz: sim, eu quero ir agora. Ela decide ir. Ou Então, foi o casamento arranjado que ela foi obrigada a sair da sua casa e encontrar um noivo que ela não queria, né? Ela decidiu que ela gostaria de viver essa experiência. Ela quis ver uma experiência que era muito nova e muito doida, mas Sim. ela quis ver essa experiência. E, de alguma forma, esse era um casamento arranjado, porque houve um acordo entre as famílias. Isso já diz que é um casamento arranjado, mas havia um espaço para a noiva dizer: não quero esse arranjo. E o arranjo não aconteceria. Aconteceu Sim. o arranjo, ela consentiu, né? Então, havia uma concessão aí. Então, nós vemos as mulheres protagonistas. Outra expressão que é muito interessante, que mostra o protagonismo das matriarcas, é que a matriarca, ela era dona da tenda, dona da casa. Então, a expressão que nós conhecemos hoje de dona de casa já vem de lá. Não. Quando a mulher era noiva, ela ganhava como uma herança do pai a tenda. A casa era da mulher. Então, você vai ver na Bíblia assim: Abraão vai na tenda de Sara, Abraão vai na tenda de Agar, Sim. Jacó vai na tenda de Lia, Jacó vai na tenda de Raquel. A mulher era dona da tenda. A tenda era dela. Um privilégio das matriarcas de ser CEO, proprietária da sua própria casa. Sim. Né? Ela tinha esse privilégio. Os homens é que iam para a tenda da mulher. Então, eu fico olhando assim, vendo a beleza da Bíblia quando a gente consegue se aprofundar e desmistificando essa ideia desse lugar de opressão feminina. Em algum momento, essa opressão aconteceu. Tá? Já nem sei mais se quer me perguntar alguma coisa, porque eu já fui... Não, eu tô encantada, porque quanto mais nós vamos nos detalhes da Bíblia, mais você entende o quanto que a sociedade moderna que tem colocado a mulher como sendo coitada, e não os antigos. Os antigos enalteciam as mulheres, né? E agora, atualmente, tem colocado... A própria mulher tem se colocado como coitada no meio da sociedade. Não é nem o homem, é a própria mulher. Exato, exatamente. Agora, falando, eu lembrei, por exemplo, era uma sociedade que protegia a mulher também. Então, Moisés, quando Moisés olha para a situação do povo, e Moisés ele precisa colocar ordem na bagunça, e aí vem as leis mosaicas. Muitas leis mosaicas são interpretadas hoje como machismo em relação à mulher. Sim. Se a mulher traiu o homem, se ela isso, aquilo, mas todas elas, quando tu vai ver o contexto histórico, por isso que a gente não pode ler a Bíblia sem o seu contexto e a sua cultura. O contexto histórico e a cultura daquela época, a mulher estava sendo protegida Sim. e não subjugada. Eu tinha dado o exemplo, por exemplo, da mulher menstruada, né? Sim. A mulher menstruada, ela não pode ir ao templo. A mulher menstruada não toquem na mulher menstruada porque ela está impura. Então, a mulher moderna, ela vai olhar e vai, de fato, achar que isso é um absurdo em relação ao passado. Mas pensa, o povo estava vindo da opressão e da escravidão do Egito. Um povo que não sabia ser livre. Essa é a verdade sobre o povo de Israel. Eles Sim. receberam liberdade das quais eles não sabiam desfrutar dessa liberdade. Eles não sabiam coisas básicas. Eu costumo dizer que eles não sabiam o básico que Moisés precisou dizer para eles. Lá em Levítico está escrito assim: gente, depois que você fizer o número 2, as suas peças, você precisa enterrar. Olha o nível. E aí ele estava ensinando bebezinhos, uma criança, a se limpar. Exatamente. Então, aí você vai perceber assim, o nível de doenças sexualmente transmissíveis era alto. Sim. De doenças por questões sanitárias era muito grande neles. A higiene. Também. Por isso precisou explicar
tudo esmiuçadamente. E nisso, o índice de mulheres que adoeciam por causa das doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, Sim, era alto. sim. Agora, imagina mulheres reunindo os homens para dizer assim: homens, olha, quando a mulher estiver menstruada, respeitem elas, dê um tempo, não quer com relações sexuais com as mulheres menstruadas, elas estão sensíveis, elas estão mais choronas, não coloca ela para ir lá no poço buscar água porque ela vai estar com cólica. Se imagina, não ia casar essa conversa, porque os homens diziam: mas que frescura, a gente sempre foi assim, como assim, né? Sim. Então Moisés usa uma linguagem que era compreensível para o homem daquela época, né, pela herança cultural do Egito, inclusive, e ele fala assim: não toquem nas mulheres, elas estão impuras. Pronto. Não era uma coisa assim, elas são inferiores a você, não, eu estou protegendo você no seu período menstrual. E para que eu a proteja, eu vou ter que dizer para o homem que você está impura, porque assim ele vai respeitar. Se eu só pedir para ele ter cuidado, carinho com você, ele é um ogro, ele é escravo. Ele vai continuar. Ele é um homem bruto. Ele não tem condição de absorver esse conceito. Então, eu preciso explicar para ele numa linguagem que ele vai entender. Não toca que está impura. Na verdade, hoje em dia ainda existe essa linguagem, né? Porque as coisas que não são colocadas como leis para nós, você ainda continua fazendo. Agora, quando é lei, quando é proibido, você fala: opa, não posso. Mas se não é proibido, você vai fazendo, até quando der. Tipo cinto de segurança, extintor de incêndio no carro, né? Exatamente. Agora é lei, então vamos obedecer. Nesse contexto mesmo, por exemplo, agora a mulher menstruada ela vai para a casa das mulheres menstruadas, o que parece um repúdio à mulher, uma afronta à mulher. E, na verdade, era um descanso para essa mulher. Pensa que ela não tinha que buscar água no poço, dar água para os camelos, não precisava ir para as vinhas plantar e colher. Não, ela ia lá para o resort. Eu costumo dizer que eu ia querer ficar menstruada 2 vezes no mês. Dizer: olha, amor, fica aí com as crianças. Eu vou lá para casa da mulher menstruada. Você entende? E a gente foi deturpando essa visão sobre a mulher do passado, sabe? E assim, todas as eras nós vemos isso. Só que chega um momento, chega um ponto que aí, de fato, a mulher passa a ter uma visão inferiorizada, a ser vista de uma forma inferiorizada, tá? Então, isso a gente precisa falar, porque historicamente chegou esse momento. Sim. Estou falando que não foi plano de Deus, não é bíblico, mas que quando o povo foi cativo, levado ao cativeiro babilônico, pós-cativeiro, os judeus eles fizeram uma reforma, porque eles pensaram: não quero mais viver escravidão. Eu não quero mais Babilônia na minha vida, então vamos ser perfeitos, não vamos errar em nada, não vamos pecar mais para essa escravidão não acontecer de novo. Sim. Nessa busca por não pecar mais, é que entra a mulher. No Talmud, que é o livro dos judeus, está escrito assim, uma das várias coisas que estão escritas, mas uma delas é: homens, cuidado com as mulheres, elas podem te levar a pecar. Elas são perigosas. Homens, cuidado com as mulheres, elas são perigosas. Por quê? Porque eles não queriam entrar em pecados de pensamentos, pecados sexuais, de desejar uma mulher. Então, aí começa a deturpação da visão feminina. O que eles fazem? Vamos cobrir essa mulher da cabeça até o dedão do pé, deixar só o olho de fora para ela poder andar na rua, que é para os homens não pecarem. Não era assim: homens, cuidem com seus pensamentos pecaminosos, homens tenham domínio próprio. Não, é homens, cuidem com as mulheres. Vamos cobrir essa mulher, não fala mais com a mulher na rua, tudo porque eles não queriam mais pecar. Eles entenderam que a mulher, ela era um objeto de pecado para eles. Então, aí, a mulher começa a perder a sua identidade. Ela não pode ir ao templo, ela não pode falar com estranho na rua, ela não pode sair sem estar com o véu, ela é renegada. Aí começa a dificuldade da uma visão saudável sobre o feminino. Se criam regras. O homem ele tinha 200 motivos para se separar da mulher. A regra é de 200 motivos. Se ela não dançasse bem a dança do ventre para agradar o marido em 4 paredes, se ela não dançasse bem, ele podia devolvê-la. Se ela não cozinhasse bem, ele podia devolvê-la. Não sei se tu ia ser devolvida. Nossa! Queimou o arroz. Podemos ser repudiadas, viu? A gente corria esse risco de sermos repudiadas. Nossa! E ali, né? Se não desse filho, se fosse estéril, poderia ser devolvida. E aí, a Alice, ela tinha que aceitar a poligamia.
O censo daquela época, para você ter uma ideia, o censo daquela época não contava homens e mulheres, não contava crianças e mulheres. Então, para dizer quantas pessoas estavam presentes, né, no podcast, ninguém, porque tá eu e você, então ninguém, as mulheres não eram contadas. Nossa! Aí sim entra a inferioridade, né, da mulher. A inferioridade da mulher. Ela só podia pedir o divórcio por 2 motivos. O homem tinha 200 motivos, a mulher tinha 2. Se ela sofresse violência doméstica e ficasse marcas que ela pudesse provar, ela podia pedir a anulação da separação. E o outro motivo, ele é muito engraçadinho, que é se o homem fedesse a curtição. Curtição é quem mexe com couro, com curtume. Se o homem fedesse o couro do bicho, porque trabalhou, chegou em casa fedido, ela podia pedir de volta. Ela era obrigada a ficar casada e ter relações sexuais com o homem pedido. Você aí que está assistindo esse podcast, já tomou banho hoje? Já pensou? Merece. Já pensou tantos homens que chegam do trabalho e já vai lá, senta no sofá e quer um abraço da mulher, a mulher, não, vamos separar. Exato. É engraçado, mas era a cultura daquela época. Fazer um recorte aqui agora para a gente pensar. Quando foi que Jesus decidiu pisar nessa terra? Depois dessa época? Nesta época, né? No período da supremacia judaica, Jesus decide pisar nessa terra. E eu acho isso muito encantador, porque aí ele começa a quebrar os paradigmas sociais sobre o relacionamento com as mulheres. Ele olha para mulheres que não eram olhadas na sociedade, ele fala com mulheres que era proibido conversar com mulheres, ele toca mulheres onde não podia tocar mulheres. Ele olha para Maria Madalena é uma prova, né, viva do que aconteceu, porque ela foi a única a ser acusada de pecadora no meio de todo mundo ali. Uhum. E quem acusou foi um homem, né? Exato. A mulher no poço também, a samaritana. Também. A samaritana também mostra muito aquela cultura, a cultura daquela época, né? Uma mulher que ela ia no poço ao meio-dia, não era um horário que se ia ao poço pegar água. Sim. A gente ou ia pela manhã cedinho ou no final da tarde, meio-dia era um horário que ela ia porque não tinha ninguém, porque ela não era aceita e bem vista na sociedade. Sim. Ela era separada, né? O marido que ela estava não era o dela, né? Então ela era uma mulher que estava sofrendo as consequências desse pensamento judaico, estava sendo excluída da sociedade. Sim. E aí Jesus vem a mulher que estava com hemorragia também, né? Ela não era bem vista porque ela era imunda. Imunda, impura, pegando lá a lei mosaica, não toque nessa mulher. Imagina que é uma mulher impura por 18 anos. Essa mulher ela sofreu de hemorragia por 18 anos. Sim. Mulheres que têm algum tipo de hemorragia, às vezes quando aquele problema de mioma, útero e tudo mais, tem hemorragia, ficam com anemia, ficam fracas. Elas não vão aguentar o quê? 1 mês, 3 meses, assim. Imagina que ela aguentou 18 anos isso. Sim. Ela precisou receber o toque de Jesus. Eu fico imaginando a grandeza do que Jesus queria fazer em relação à mulher, que essa é uma das cenas lindas da Bíblia, que ele estava indo curar uma menina, ele estava indo atender o pedido de Jairo, Sim. e ele para olhar para ele, não precisava ter feito isso, porque afinal de contas, ela foi curada só de tocar. Sim, saiu o poder dele. Então tá resolvido, não, né? Recebeu a cura, ele podia conscientemente saber, ó, curei uma aí pelo caminho, vou lá atender outro pedido. Ele para tudo para olhar para ela, porque ele queria essas testemunhas oculares, ele estava ensinando o povo, ensinando as pessoas a como lidar com a mulher. Sim. É esse Cristo que quando ele ascende aos céus, quando ele está indo embora, primeiro ele vai preparando os discípulos dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar com vocês o Consolador. A palavra consolo, ela vem da mesma raiz de conforto. Consolo e conforto é a mesma raiz, ou seja, eu vou deixar para vocês o Consolador, vou deixar aquele que fortalece, aquele que traz conforto, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, chamado lá em João 14. Jesus ele foi preparando os discípulos para a sua ascensão,
E ele termina dizendo: e receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, esse é um texto que nos ajuda a compreender o que de fato é uma mulher forte. Porque nós vivemos uma sociedade em que nós estamos buscando essa força feminina. É como se nós estivéssemos com uma venda nos olhos, tateando num lugar escuro, buscar uma força que a gente não consegue encontrar. Onde a gente busca no diploma, a gente busca num cargo, né, sendo uma anciã, lutando pelo direito de ser uma pastora. A gente busca isso na maternidade, achando que isso vai nos afirmar como mulher forte. A gente busca isso no casamento. Nós vamos buscando, né, nos títulos, nos cargos, no que a gente faz. A verdade sobre nós mesmas ou da maioria de nós, é que nós viramos mulheres fazedoras, resolutoras. A gente está sempre fazendo para então entender que porque nós fazemos, a gente tem valor. Sim. Por muito tempo, eu olhei para a mulher de Provérbios 31 e ela me incomodou. Porque era uma lista infinita de uma mulher poderosa, maravilhosa, que dá conta, né? A mulher ela acorda antes de todo mundo, ela provê a lã, ela gerencia, ela vende propriedade, ela faz, ela trabalha fora, ela trabalha dentro de casa, ela é a primeira a acordar, a última a chegar. Eu tinha a impressão de que ser a mulher de Provérbios 31 era um tópico. Até que Deus me deu a grata satisfação. Eu gosto muito de análise bíblica, eu faço muitas decoupagens textuais, enfim. E eu fui esmiuçando e mergulhando sobre esse texto e entendendo que não era o que ela fazia, mas quem ela era. Toda vez que... até vou abrir minha Bíblia aqui, porque quero citar. Eu estou aqui olhando o relógio e a gente vai conversando, o tempo vai passando. Vocês ainda de casa que nos aguentem. Quando fala sobre essa mulher, né, e diz assim... ela escolhe a lã e o linho, ela traz de longe a provisão, ela, antes de clarear o dia, ela já levantou, ela prepara comida para todos de casa, dá tarefa às suas servas, ela avalia um campo e compra e tal, e vai descrevendo essa mulher. Antes dessa descrição dessa mulher, nós temos aqui uma apresentação de quem ela é. Antes de vir uma lista do que ela faz, vem uma descrição de quem ela é. E aí o texto diz que ela é exemplar, que ela é feliz, que ela é valiosa mais do que o rubi, que ela é confiável porque seu marido confia nela. O texto diz que ela que ela tem bondade, que ela é bondosa. Então, antes de apresentar essa mulher como uma mulher que faz a tal bambambam, primeiro, nós temos uma mulher que é, porque o que nós fazemos precisa ser resultado de quem nós somos. E muitas vezes nós invertemos, a gente faz para ser. Porque se eu fizer, eu vou ser aceita, eu vou ser validada, eu vou parecer. Então a gente coloca o fazer acima de todas as coisas. E a Bíblia diz assim: por quem você é que você é capaz de fazer. E esse entendimento, para mim, foi muito libertador. Ganhou um novo... Então, volta só a fala. Porque você é capaz de fazer. De fazer. Por quem você é capaz de fazer. Porque eu sou mulher, eu sou capaz de fazer as coisas. Seria isso? Sim, e não só um ser mulher. Sabe que ser mulher é algo muito questionável hoje na sociedade. O que é ser mulher, né? O que é ser mulher? É me sentir mulher, é ter um útero. O que é ser mulher? É algo hoje questionável pela sociedade. Mas é interessante porque ser feminina, a feminilidade, é um caráter de nascer mulher. Quem nasce mulher já tem automaticamente as características da feminilidade. Então, eu não posso criar um estereótipo de ser feminina é. Eu conheço muitas mulheres que dizem, eu não sou feminina. Mas por que não é feminina? Porque eu não gosto de rosa, porque eu não gosto de babado, porque eu gosto de futebol, porque eu gosto de azul, porque você vai se criando um estereótipo. Então, esse é o extremo. Entendeu o que eu quero te falar? Tem o extremo da poderosa, que passa por tratores de todo mundo, que não sofre, que não sente, e por outro lado existe a recatada do lar, que usa rosa, babadinho, que é frágil. Eu também não quero ser essa mulher. E aí que mora
a estratégia do inimigo, essa desconstrução do feminino e a desconstrução do masculino. Você entende? Sim. Então, assim, primeiro eu fragilizo essa mulher, eu digo que ela é uma coitada, eu digo que ela é uma vítima, aí o que eu apresento para ela? Essa mulher poderosa, super poderosa, que está no pedestal, que consegue todas as coisas, entendeu? A gente continua fora do equilíbrio do que a palavra quer nos ensinar. Lá no Éden, quando entra o pecado, existe uma palavra de condenação que tem a ver com a serpente, que é Satanás. Né? E diz assim, Satanás, agora tu vai ser inimigo da mulher. Sim. É isso que a Bíblia fala. A mulher é uma representação do quê? Da igreja. Sim. Né? Ali não é só uma mulher. Quando ele fala que Satanás ia ser inimigo da mulher, tá falando que Satanás seria inimigo da igreja. Satanás pensa assim, eu, inimigo da igreja? Não. Eu vou resolver esse problema. E aí ali já começa a tal da guerra do sexo. Ele coloca homens contra mulheres e ele sai de cena. Então, o que nós temos hoje é uma luta de homens contra mulheres, de mulheres contra homens. Sim. E a Bíblia, quando ela fala da luta do cristão, ela diz assim, porque a nossa luta não é contra homens, não é contra mulheres, não é contra o humano. A nossa luta é contra o principado, contra as potestades do mal, contra os anjos do mal. E Satanás, a estratégia dele, tá? Porque, deixando claro, é a luta de Satanás contra a igreja. Como que ele vai ferir a igreja? Quem é a igreja? A igreja é formada por famílias. A igreja é formada por pessoas. Então, Satanás, para atacar a igreja, que é contra quem é o inimigo dele, a igreja, Sim. ele vai atacar as famílias. Ele ataca a família, porque assim ele desestrutura a igreja e ele acha que é vencedor. Para atacar a família, ele desconstrói os papéis familiares de homens e mulheres. Ele vai deturpar a visão do feminino e do masculino. Aí ele pega a figura, agora eu estou fazendo a revisão já é uma revisão aí do que a gente está conversando sobre o patriarcado e tudo mais. Então, ele vai pegar essa visão bíblica do patriarca, que é o sacerdote do lar, essa visão do homem que protege e provê a família, e vai transformar essa figura no opressor, no violento, no mal. Em primeira instância, isso é o homem. Numa segunda instância, essa figura masculina se torna figura fragilizada. Do homem fraco, do homem do videogame, do homem do chinelo de dedo, do homem que está na casa dos pais até os 40 anos, do homem que não dá conta, do homem que a mulher é que sabe das coisas. Não fala com seu pai não entende nada. Deixa que eu resolvo, porque seu pai não vai saber. Mas isso foi... Desculpa, eu cheguei depois de um tempinho, tá, pessoal? Eu tô entrando agora, mas essa questão do homem não foi imposta socialmente? Não foi uma condição imposta de forma midiática, de forma sutil? Que representa essa parte do homem não ter representatividade, não representar mais o homem que sustenta seu papel. Sacerdote. Exatamente. Eu pensei, bom, acho que mais uma hora a gente responde essa pergunta. Ó, é uma construção social, e é uma construção social, com certeza, e a mídia contribuiu muito. Vocês vão lembrar, por exemplo, agora eu precisaria ser mais da área da publicidade para poder dizer o ano, mas quando se começam movimentos na televisão, por exemplo, os Flintstones. Sim. Tá? Sim. Eu não vou saber, né, em que ano. Os Flintstones é a primeira figura do homem bobão. O pai da casa, ele já é uma figura boba. Sim. Depois a gente vai ter a família Dinossauro, onde o pai... Os Simpsons também. A família Dinossauro, o filho, o baby, pega uma panela, bate na cabeça do pai e fala, tu não é a mãe. Ou seja, que tu não manda, quem manda aqui é a mãe. Eu quero a mamãe. Tu aqui tu não manda, quem manda é a mãe. Ele é a figura inexpressiva do lar, ele é a figura boba. Nós temos isso no Simpson. Aí, modernamente, já temos na Peppa. A Peppa diz papai bobinho, papai bobinho, papai bobinho. Sim. Desconstrução masculino. Nós temos isso
Se a gente olhar, por exemplo, para o Chaves, né? Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Sim. Seu Nós temos Madruga ali é o bobão. É um homem que não honra suas contas. É um homem que apanha da mulher da vizinha, né? Primeiro que nenhuma família no Chaves é completa, Sim, né? A gente já começa a construção da família ali, onde nós não temos uma família ali no Chaves completa. E sim. onde a figura masculina também é essa figura caricata, idiota. Então, sim, a mídia contribuiu e foi elevando essa bandeira desse homem inexpressivo. Depois que nos convenceu de que o homem ele é esse idiota, esse bobo, vem o advento das superpoderosas, Lindinha Docinho, como é que é o nome dela? Lindinha, Florzinha e Docinho. É Isso. assim mesmo. As superpoderosas. Nós temos ali a fase das três espiãs, nós temos a fase da Mulan, e aí começa a fase das heroínas, das super-heróis, das heróis. Bom, hoje a gente sabe, a Disney reescreveu nossas histórias, porque eles, inclusive, a Disney tem processos, porque não se quer mais e não se aceita um homem que salva a mulher com um beijo, um príncipe que salva a mulher. As mulheres hoje são as salvadoras, né? Existem processos na Disney de feministas, né, por não aceitar essa visão do Da feminino mulher masculino, frágil. da fragilidade feminina, dessa mulher que depende do beijo do homem para ter a vida, né? Nós temos então aí os super-heróis. Então agora são as heroínas, agora são as supergirls, né? Nós não temos mais essa força masculina. Sei que parece 007, agora parece que tem uma Bond, né? Não é só mais agora a reescritura do James Bond, tem uma Bond aí, uma mulher que eu não sei qual é o nome que ela vai ter. E aí vai evoluindo essa ideia dessa mulher super poderosa, Super Marvel, né? Exatamente, dessa mulher que ela vai conquistando esse espaço, é a desconstrução desses papéis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse movimento de empoderamento da mulher, ele colocou a mulher, que vamos falar assim, que ele super resolveu a vida de muitas mulheres por aí, a grosso modo, e de forma superficial. Então, as mulheres hoje, elas são presidente do país, estivadora, caminhoneira, ela é o que ela quiser ser. É isso que o comercial vai vender para a gente o tempo inteiro. Você pode ser o que você quiser. E quanto mais essa mulher alcançou os lugares da sociedade que ela tanto queria, mais ela está doente. 65% dos casos de depressão são em mulheres. Por quê? Porque ela está cansada. Por que o feminismo não está resolvendo? Por que ela sai de um déficit emocional, de uma baixa estima, de falta de validação no lar, de abusos e etc. E aí ela resolve isso sendo essa mulher forte, empoderada, e ela está doente? Porque ela está cansada, gente. Né? Porque é difícil ocupar todos os papéis e ser poderosa assim o tempo Está todo. sobrecarregada, né? Sobrecarregada, são duplas, triplas jornadas, ela está sobrecarregada. E aí, quando ela fica sobrecarregada, entra conflitos familiares. Quanto mais sobrecarregada essa mulher estiver, menos tempo ela tem para amamentar, menos tempo ela tem para estudar a Bíblia com seus filhos. Quanto mais sobrecarregada ela está, mais conflitos familiares ela tem, porque ela começa a culpar o homem, porque primeiro ela se coloca no papel de poderosa e que resolve. Quando ela não aguenta, vai resolver e adoece, ela culpa o homem. Ela diz, você não me ajuda, você não faz, você... Mas ela não deu espaço para que ele agisse. Não... E para o homem vai ficando confortável também não ter esse espaço. Pô, ela resolve, ela resolve, né? Sim. Então, assim, Satanás ele foi enfraquecendo a família, tirando a identidade familiar, tirando da família essa visão, porque agora a gente vai fechar, prometo. Veio o insight que faltava para a gente fechar, amarrar a boca do saco. A visão que a criança tem de Deus é qual visão? Dos pais. É a visão do pai. É a visão masculina, né? Sim. É do pai. Então, quanto mais Satanás enfraquece a visão masculina, quanto mais ele deturpa a visão masculina no lar, mais ele deturpa a visão de quem é Deus para os filhos. Então, se o meu pai é agressor
violento e opressor, eu vou achar que Deus é opressor e violento. Se meu pai é inexpressivo, não é uma figura que se importa, é um bobão, eu vou achar que Deus não se importa, que Deus é um bobão, que Deus é inexpressivo também. Então, quando eu mexo com a figura masculina do lar, eu mexo com o conceito de quem Deus é dentro do lar. Vocês viram que profundo? Olha onde a gente começou com essa conversa de empoderamento da mulher, onde a gente foi parar. Gente, isso é muito sério e profundo. Então, quando eu penso no movimento que está me afirmando quanto mulher, que está contribuindo para o desenvolvimento feminino, para eu chegar em lugar da sociedade, eu preciso olhar para, de fato, o que esse movimento quer me dizer. Ele quer dizer, você é tão poderosa que você não precisa de Deus. Você é tão boa, tão autossuficiente, que você não precisa nem desse homem que está do teu lado. Você entende que discurso social diz assim, a força da mulher é medida por suas conquistas. Você precisa conquistar. Você precisa ter um cargo, você precisa ter um salário, você tem que ter melhor salário, você tem que ter o direito de votar. E a gente está sempre buscando. Quando você conquista uma coisa, você quer conquistar outra. E a gente está sempre aqui, correndo atrás, correndo atrás. Eu tenho eu tenho um mestrado, e ano que vem eu já quero doutorado, e a gente vai indo, a gente vai galgando. É isso, né? É essa ideia de que nós somos validadas e medidas por nossas conquistas. A Bíblia, quando ela fala de força, diferente do que a sociedade diz, ela diz assim, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu não posso todas as coisas nas minhas conquistas. Minhas conquistas, elas fazem parte do meu lado humano, de uma vida mais confortável, de uma vida talvez mais realizada, mas ele não diz sobre quem de fato me empodera e de onde vem a força. Outra ideia social sobre empoderamento é independência feminina. Inclusive, nós crescemos ouvindo ou dizendo, né? Minha filha trabalha e estuda que é para não depender de ninguém. Trabalha e estuda que é para não depender de homem. Não é assim? Sim. Para não depender de macho. E a Bíblia, quando ela fala sobre isso, ela diz assim, pois aqueles que esperam no Senhor, numa versão moderna diz, aqueles que dependem do Senhor renovam as suas forças. Mas nossa sede por independência é tão grande, a nossa sede por independência é tão grande, tão forte, que a gente corre o risco de esquecer de quem de fato nós dependemos, que é do Senhor. Verdade. A última dessa ideia social, né, sobre o poder, sobre a força. A sua força, as lutas, você é forte quando você luta, e a gente se torna incansáveis na luta. Não basta queimar sutiã, não bastou isso. Nós tornamos mulheres incansáveis na luta. E quanto mais eu luto, mais eu me afirmo como mulher poderosa. E aí a gente vai para as redes sociais, a gente tem um movimento de mulheres cristãs que querem colocar a boca no trombone nas redes sociais. Nós nos tornamos mulheres muito reativas, né? E vem a acessório de uma mulher que, quando o homem abre a porta, ela se sente ofendida porque ela está sempre sendo reativa, está sempre reagindo. É luta o tempo todo. E um dia desse eu me deparei com o texto da Bíblia, Salmos 46, eu não sei se é o verso 1 ou o verso 10, eu até com a minha Bíblia aqui, eu tenho uma boa, mas que diz assim, eu conhecia na versão que diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sim. Né? E aí na NVI, esses dias eu peguei, tô abrindo a minha Bíblia aqui, minha Bíblia é a NVI, que diz assim, é o verso 10, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. É Salmos 41, né? 46. 46. Tá. Então, assim, a sociedade vai vender para você a ideia de que você precisa lutar o tempo inteiro para chegar nesse lugar de mulher resolvida, forte, plena, feliz e abundante. E a Bíblia diz assim para você, no verso 10, não sei se a tua Bíblia aí é NVI também, a Bíblia vai dizer, parem de lutar. É isso. Mas vai parar de lutar para ver, né? Eu sei que a gente... Não estou dizendo que a gente tem que ficar sentada esperando as coisas caírem do céu. Mas temos que sair dessa ideia de que as nossas lutas é que resolvem o nosso problema, que a nossa luta nos afirma na sociedade. A Bíblia te dá um conselho, para de lutar, minha filha, que você vai saber que eu sou Deus, deixa que eu luto as lutas por você, deixa que eu luto por você. Ou seja, descansa em Deus, aprenda a descansar em Deus. E receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O pré-requisito para ser mulher poderosa é receber o Espírito Santo.
Primeiro, que esse verso tem uma promessa. A promessa é que nós seremos poderosos. É a promessa, Atos 1:8. Você vai ser poderosa. Mas tem uma condição para você poderosa. Para você ser poderosa. A condição é receber o Espírito Santo. E existe uma consequência para quem recebe o Espírito Santo. O texto fala a consequência. E serão minhas testemunhas. A consequência é que você se torna uma testemunha de Jesus. Você falando assim, me veio Esther. Porque Esther, para ser poderosa, ela precisou jejuar, orar, buscar o Espírito Santo, para depois agir com poder. Entrar na presença do rei. E ali, quem lutou por ela foi Deus, porque ela entrou sem saber o que ia acontecer. Ela poderia morrer. Isso. E Deus agiu ali, tocando no coração do marido dela. Exatamente. Porque eu vejo que não que o rei não amasse Esther. Ele amava, só que ele estava na presença de outras pessoas que ele precisava fazer a lei funcionar. Exato. E aí, naquele momento, Deus mostrou que ele é Deus e mostrou que a mulher ela é empoderada na presença do Espírito Santo. E te digo mais, só para a gente ficar mais apaixonado por essa história ainda. Ela só conseguiu chegar nesse resultado porque primeiro ela entendeu o propósito da vida dela. Quando Mardoqueu disse para ela, será que não foi para isso que Deus te colocou nessa posição? Essa é a nossa pergunta hoje. Por que Deus te colocou onde você está? No lar que você está? Por que Deus te permitiu que você estivesse na empresa que você trabalha? Na igreja que você está? Eu preciso estar conectada ao meu propósito. Uau, de fato, eu não estou aqui só para ser o bibelô do rei. Eu estou aqui porque tem um propósito. Um propósito que não é para mim mesma, porque o nosso propósito ele transcende a nós mesmos. Nosso propósito, ele se derrama na vida do outro. Uma vida que faz sentido é uma vida que se derrama na vida do outro. Sim. É uma vida que transborda na vida do outro. Sim. E quem tem uma vida com propósito e sentido, ele encontra e está linkado a Deus o propósito de Cristo. Qual é o propósito de Cristo? Existem dois propósitos para mim que são claros na Bíblia. Primeiro, o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que havia se perdido. O propósito de Cristo é nos salvar, é salvação. O segundo propósito de Cristo é: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Cristo falando, eu vim para que você tenha vida em abundância. Então, ele veio para nos dar salvação e nos dar uma vida em abundância. Se eu sou mulher cristã, ou se nós somos cristãos, né, incluindo o homem presente aqui nesse bate-papo, se nós somos cristãos, qual é o meu propósito? Gente, não tem dúvida de qual é o nosso propósito. As pessoas, já seria uma outra conversa sobre propósito de vida, né? Eu amo a área da psicologia, a logoterapia, a minha paixão, que é a terapia do sentido baseada em Viktor Frankl, né? Que viveu o Holocausto e descobriu o sentido, né, da existência e de ser feliz, apesar das dificuldades. Mas, assim, quando nós olhamos para o nosso propósito de vida, eu não sei como eu mentoro mulheres que chegam para mim dizendo isso, eu não sei como é o propósito. Bom, você é mulher cristã, o teu propósito é o de Cristo, porque eu sou representante dos interesses de Cristo na Terra. Se o interesse de Cristo é salvar e buscar o perdido, esse é o meu interesse, salvar e buscar o perdido. Esse é o meu propósito. Agora, como eu cumpro esse propósito? Aí vem a missão. Propósito é salvar. Esse é o mesmo propósito para todos. Mas a missão é o meu chamado, ele é único, ele tem a ver com os meus dons, com os meus talentos, com a minha dor, com a minha história, com o lugar onde eu estou, com o lugar onde Deus me plantou, com a família de origem que eu vim. Ele é único para cada um vai desenvolver esse propósito a partir da sua história. Agora, olha para Esther. Menina órfã, o nome dela é Radassa. Sabe o que significa Radassa? Murta. Murta é uma moita, né? Um Sim. matinho. Ela significa moita. Nossa. Então, criada por um primo. Ela não foi criada para viver no palácio, ela não teve aulas de etiqueta com a mãe, ela não conhecia ouro, prata, nem nada. Toda essa história aconteceu, primeiro porque ela se permitiu vivê-la. O extraordinário. Ela se permitiu viver aquilo. E depois porque ela se conectou ao propósito. Nossa, então Deus não me colocou nesse palácio só para eu ter uma boa vida. Não é para mim essa história. Essa história é para eu me cumprir com o propósito de Deus. É para eu ser uma abençoadora de vidas.
então eu vou abençoar. A coisa mais sublime na vida de uma mulher, de um filho de Deus, de um homem, de uma família, é descobrir e entender o seu propósito. E gosto muito, vou terminar, juro que estou terminando, faz meia hora que eu já estou terminando, com a frase de Viktor Frankl, que ele diz: o maior poder do ser humano é a sua liberdade de escolher. É uma frase simples, mas eu só porque gosto dessa frase, que quando eu me coloco numa posição de vítima, oprimida, silenciada, abusada e etc., eu estou dizendo que eu não pude escolher. Só que a verdade sobre nós é que o nosso poder está em nós escolhermos. Você não pode escolher o que fizeram com você. Eu não posso escolher, eu não tinha escolha. Eu não pude escolher ter ou não ter uma avó que me chamava, dizia que eu não ia prestar para nada e eu acreditei. Eu não tive essa escolha. Mas eu tenho o poder de escolher o que eu vou fazer a partir dessa história. O poder de escolha está em mim, em escolher como eu vou me posicionar diante dessa dor. Se eu vou sentar e me vitimizar e entender que eu sou oprimida e aceitar esse discurso sobre mim mesma, ou se eu vou fazer dessa minha dor o meu protagonismo. Eu fiz da minha dor livro, eu fiz da minha dor palestra, eu fiz da minha dor live, eu fiz da minha dor mentoria, porque eu entendi na minha dor um propósito. Porque eu não aceitei mais, por muitos anos, sim, eu aceitei o lugar da vítima, mas quando eu entendi que Deus me permitiu viver essas experiências e que essas experiências poderiam ajudar outras pessoas, eu transformei a minha dor em bênção na vida de outras pessoas. E por isso eu digo que o raso não me cabe mais. Eu permiti ser uma mulher que tem autoconhecimento, mas o meu autoconhecimento ele vem a partir do conhecimento do alto. Não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. É quando eu conheço o meu Criador que eu entendo quem é a criatura. É quando eu olho para Deus é que a minha vida tem sentido e tem propósito. É olhando para a palavra de Deus que eu entendo por que essa família existe, por que não fui abortado no ventre da minha mãe. Eu preciso olhar para o alto. E aí o autoconhecimento vai fazer sentido e vai ser real na minha vida. Nós possamos, de fato, ver essa transformação que vem do Espírito. Nossa! Eu fiquei sem palavras, literalmente aprendendo. Literalmente. Michele, eu... Você me deu uma visão diferente do empoderamento. Hoje eu vejo que, agora, nesse exato momento, eu vejo que o empoderamento, principalmente da mulher do cotidiano, que é a mãe, que é a dona de casa, que é aquela que trabalha fora, chega em casa, tem os seus filhos, o maior empoderamento dela está dentro do lar dela. Porque é o que você falou, é o seu dom. Você tem o dom de ser mãe e de levar um futuro melhor para a sociedade. Porque dentro do seu lar tá o futuro. Tá pessoas, tá seres humaninhos que estão precisando de aprendizado do seu conhecimento, para que ele se torne uma pessoa boa, realizada, e mostre isso para a sociedade, né? E transpareça isso para a sociedade. Então, o maior empoderamento que você me passou agora, nesse aprendizado todo, é que eu sou... o meu poder está em ser mãe. O Espírito Santo me deu o dom de ser mãe, de ser esposa, de ser auxiliadora do meu marido, porque muitas coisas que ele não consegue fazer, eu consigo, e eu acelero a vida dele, né? Estando em casa, estando no trabalho, hoje nós trabalhamos juntos ao mesmo tempo, então muita coisa nós aceleramos um para o outro. Exato. E eu não levanto aqui a bandeira de que a mulher ela precisa só estar em casa e que ela não deva trabalhar, mas de que ela precisa voltar para a sua essência, dela entender as suas raízes, ela entender as suas prioridades, né? Então, que bom que existem mulheres na sociedade que podem ir para fora das suas casas e trabalhar, mas que bom que elas entendessem o que de fato é mais importante na vida delas, né? Qual é a essência do feminino. Não nos deu útero e toda essa estrutura, né, essas habilidades de graça. Ele deu porque tem um propósito. Sim. E uma que nós não comentamos aqui, mas é uma visão de uma mulher empoderada na Bíblia também, é a mãe de Moisés. Porque ela educou o filho,
né? Ela ficou com ele, acho que até os 11, 10 anos, uma coisa assim. E ela, nesse período, ela educou todo ele para depois ele ir para a escola dos egípcios. Mas ela ensinou, ela mostrou o poder de uma mãe para depois ele ser o príncipe, né? E libertar o povo de Deus. É isso. Uma coisa que você relatou, eu estava até procurando depois aqui na Bíblia. Eu tenho uma irmã que mora aqui na Inglaterra, também não conosco, mora aqui na mesma cidade que nós moramos. E ela, com os desafios que ela tem passado, ela já, desde que meu pai veio a falecer, ela vive sozinha, né? Ela mora sozinha. Ela foi pro NASP em São Paulo, capital, ficou no internato por um período de tempo, depois foi morar fora, depois saiu do NASP, não terminou o curso, mudou, foi para uma outra faculdade, ou seja, veio buscando esse empoderamento de ser uma mulher independente. E o custo da independência tem um alto preço de uma carga emocional. Teve depressão, enfim, teve uma série de questões. E esses dias atrás ela estava comentando comigo: André, eu não estou conseguindo tal, assim, alcançar, ou seja, aquilo que você falou, né? Precisa alcançar isso, alcancei isso, precisa agora, tem um outro patamar e tudo mais. Então ela falando dessa questão e aí eu mostrei para ela algumas coisas, falei, Diana, para mim eu vejo que é simples. Ela falou, André, eu não tenho essa força que você tem. Eu não tenho essa garra que você tem. Ou seja, somos irmãos, diferentes de 5 anos, porém existe a estrutura masculina, a resistência física masculina, existe a estrutura feminina e uma resistência feminina. Porém, depois eu falei para ela, Diana, então é o seguinte, né, vamos voltar ao princípio. E dentro desse princípio é aquilo que você leu, mas eu li em outra. Ela na verdade, leu a Bíblia. E olha só como que ela leu. Ela acordou numa manhã, desesperada, e pediu para Deus uma resposta às aflições dela. E aí, o pedido dela foi bem simples. Ela abriu a Bíblia, com o olho fechado, botou o dedo. Quando ela abriu, eu tentei achar, agora eu não achei, mas depois ela vai deixar nos comentários aqui que ela sempre nos acompanha. Eu dormi, acordei e Deus me sustém, me sustém, né? Mais ou menos nessas palavras. Ou seja, ela vai me contar isso quando eu estava precisando, né? Aconteceu um imprevisto e eu precisei de um suporte, que eu precisava de algumas ferramentas para poder consertar minha condução. E ela veio aqui em casa pegar, voltou lá para mim poder dar assistência. Ela falou para mim, André, agora eu não estou sobrecarregada sobre alcançar. Se devo alcançar, como que vai ser, né? Sobre estratégia e tal. Porque ter vida aqui de imigrante, né? Fora do Brasil, aqui na Inglaterra, não é fácil, né? Por diversas barreiras, né? Culturais, idiomáticas, o que for. Mas ela simplesmente colocou nas mãos de Deus. E detalhe, ela não é adventista, já foi adventista, ela não segue ainda os princípios adventistas, mas porém, ela simplesmente está descansando no Senhor. É aquilo que você falou, não é as nossas forças. Independente se é você, mulher, ou nós, homens, eu falando aqui representando os homens, nós somos seres humanos. E não é a força que move, né? Não é o empoderamento, né? O alto poder, né? O poder não vem de mim,
né? E é uma coisa que eu tenho estudado na neurociência, muitas pessoas têm vindo de forma diferente. Eu já vejo que a neurociência comprova o que Deus fez em nós através do fôlego de vida, através enfim, através de tudo, que a força vem do sopro, né, do eu sou, do Todo-Poderoso, e não mim, porque eu sou vazio. E eu preciso desse fôlego de vida para minha carcaça como ser humano, como esse esqueleto vazio precisa desse fôlego para poder ter essa força. Então eu agradeço participei hoje um pouco para poder dar assistência. Foi um dia meio diferente hoje. Diferente, mas agradeço a compreensão de todos vocês até o presente momento. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, Michele, para o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, quiser conversar com você. Comprar o seu livro. Comprar o seu livro. Você tem um curso também, né? Então, exato. Que bom esse espaço, obrigada. Esse aqui é o meu livro, gente. Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. Esse livro vocês podem adquirir no meu site, michelevasconcelos.com.br. Também pelo link da bio do meu Instagram. Lá no Instagram eu estou presente todos os dias, batendo papo, trazendo informações, conversando com mulheres, com famílias. Meu Instagram é _ Michele, _ não, @ Michele _Vasconcelos, tá? Um S a mais no final no Vasconcelos, mas é fácil de me encontrar lá. Tá aqui embaixo, tá, pessoal? Tá aqui embaixo, é só seguir essa informação aqui embaixo, que tenho certeza que vai encontrar tanto na parte de compra do livro dela, tanto também nas redes sociais aí que ela acabou de dizer aqui agora, tá aqui embaixo. Isso, ótimo. E também tem o meu curso, né? Eu mentoro mulheres de forma individual e também tenho o curso que se chama Movimento Enraizadas. O meu curso, ele ajuda mulheres que querem sair do raso e serem mulheres mais profundas. Autoconhecimento a partir do conhecimento do alto, em 3 módulos. Eu falo sobre identidade, propósito e espiritualidade. Então, é um curso super completo nas áreas femininas e que você está aí, é só entrar e fazer parte da família Movimento Enraizadas. Esse curso é online ou ele é presencial ou tem os 2 módulos? Como que funciona? Ele é online, né? Ele é um curso que está na plataforma e as pessoas, elas, né, se matriculam, compram o curso e já podem começar a fazer ali de forma online. Assim que matriculou, já faz o curso, então. Elas ganham uma aula comigo, eu tenho uma mentoria com as pessoas que compram o curso, né? Um encontro. Mas, no geral, está lá já tudo gravadinho, bonitinho, e a gente vai só acrescentando mais materiais e ferramentas para ajudar as mulheres nesse processo de autoconhecimento. Legal, legal. Que legal. Hoje tem mais alguma? Não, nossa, hoje eu vou sair daqui com a minha cabeça cheia de aprendizado, porque foi muita coisa, assim, muito aprendizado mesmo. Visões assim da Bíblia que eu não tinha, muita coisa que eu aprendi hoje e que hoje eu sou uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. Amém. Amém! Muito obrigado, você que nos assistiu até agora. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe seus comentários, tá certo? E agradeço demais a Michele Vasconcelos, tá certo? Por favor, siga ela também nas redes sociais. Por favor, compre o livro dela. Você que é mulher, que é interessada sobre o tema, tá certo? Sobre o verdadeiro empoderamento, sobre as questões da mulher cristã, enfim. Compra o livro dela, faça parte do projeto que ela tem, do curso. Também adquira os cursos dela, por favor. Agradeço você, Michele, pelo seu tempo, por dedicar, tá certo? E aceitar o nosso convite também. E pedimos para que você venha nas próximas vezes, tá? Porque eu quero estar numa próxima vez presente full time, mas eu vou assistir, eu não assisti, enfim, como não participei agora, eu vou assistir, estou curioso para poder saber. Então, para mim vai ser
muito feliz de poder tê-la você futuramente, tá certo? E no mais, pessoal, agradeço a todos vocês. Eu desejo que todos vocês sejam empoderados pelo Espírito Santo também, tanto você como toda a família. Michele, quer deixar algum comentário final aí para a nossa turma? Alguma dica especial aí? Alguma frase especial para finalizarmos nosso podcast? Queria agradecer vocês pelo convite, pela parceria, né? Dizer uma palavra de bênção, que Deus siga honrando a vida de vocês, Amém. fazendo a vontade dele e multiplicando esse projeto para que mais pessoas sejam alcançadas e Amém. abençoadas. E para você aí de casa, a minha fala final, eu acho que eu já falei tanto que eu já estou assim, né? A minha fala é de você se permitir uma experiência nova. Talvez eu tenha falado aqui sobre feminismo e você, uma pessoa que sempre acreditou no movimento feminista, ou, né, de repente até se sentiu ofendida, atacada, não é esse o nosso objetivo. A gente queria trazer um novo olhar para o assunto, apresentando uma ótica de como Deus nos vê, de como a Bíblia nos vê. E para você, mulher que tem buscado o seu valor, entenda que ninguém e nada vai te dar o valor que a cruz e o sangue de Cristo já te deu. Nenhum movimento social, nenhum partido político, nenhuma bandeira pode te dar o que Cristo já te concedeu, que é vida eterna. Amém. E a nossa caminhada aqui é passageira, mas a eternidade, gente, vai ser pura abundância. Que esse dia chegue logo, não é mesmo? Amém. Um abraço. Gente, valeu, um abraço, todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.